Fala pessoal, iniciando aqui mais uma análise nossa no canal, né? E aqui nós vamos direto ao ponto, batendo aqui esses três tópicos. Tá? Tendência macro, possível reversão de tendência, né? A gente vai ver isso, um cenário que está se desenhando agora, que pode ser uma possível reversão de tendência no gráfico diário, que é o que a gente está esperando. E um bônus, eu vou ensinar aqui o pessoal como fazer um alerta personalizado no Trade Envio, tá? Então, se partir, vamos começar a nossa análise. Então aqui, tendência macro, primeiro, né? Dois, mas por que você sempre parte com esse negócio de tendência macro? Porque é assim que o trader de sucesso faz. O trader de sucesso, ele analisa primeiro a tendência macro e depois ele vai vendo como que o micro pode se comportar para que aquela tendência macro seja realizada, porque as tendências macro são mais preponderantes. Então, se eu tenho uma tendência macro semanal de alta, essa tendência tem a maior probabilidade de ser mantida. E é nesse contexto que nós estamos esperando o padrão de reversão de tendência no gráfico diário. Então aqui mais uma vez temos o gráfico semanal formando o seu fundo ascendente e vamos partir para o gráfico diário, onde está se formando um padrãozinho aqui bem interessante. Tá? Então, no gráfico diário, né, nós já comentamos que esse fundo ascendente semanal ele vai ter uma maior probabilidade de ser atingido quando nós revertermos a tendência aqui no gráfico diário, tá? Então, quais são os padrões, figuras de reversão que a gente está de olho aqui, né? Então, já faz uns dias que a gente está de olho nessa cunha, né? A gente tem uma cunha descendente, né? Que é uma cunha que tem maior probabilidade de romper para cima. Isso aqui nós já falamos. Então, faz sentido nós analisarmos uma cunha descendente no gráfico diário para este contexto, porque a gente está esperando uma reversão de tendência no gráfico diário. Tá, então vamos ver aqui, nessa movimentação de preços, olha só como que o preço obedeceu a nossa cunha. Impressionante. Bateu aqui e obedeceu a nossa cunha. Então, é mais um sinal de validação da cunha. Então, é um ponto extremamente positivo. Tá? Estatisticamente, a gente sabe que as cunhas rompem de 60% a 80% da sua formação. Então, eu estou esperando um rompimento dessa cunha nesse setor aqui. Tá? Então, interessante que a nossa cunha está sendo seguida, que ela está sendo validada e provavelmente ela que vai balizar aqui esse movimento de reversão de tendência no gráfico diário para a gente formar o nosso fundo ascendente no gráfico semanal. Beleza. Então, vamos ver o que está acontecendo nesse padrão de reversão, que é um padrão de fundo duplo. Tá? O que é o fundo duplo? Observem aqui. O gráfico diário, nós estamos em tendência de baixa. Nós estamos formando aqui fundos e topos descendentes. Né? Formei aqui um fundo, um topo descendente, um fundo descendente, topo descendente, fundo descendente. Chega um momento em que você forma um topo descendente, mas você forma um fundo que está nivelado com o fundo anterior. Esse aqui é o início do que pode ser um padrão de reversão de tendência. Por quê? Porque a tendência no diário ela vai ser revertida quando nós formarmos um pivô de alta. Como é que é esse pivô de alta A2? É isso aqui. Ele vai formar um fundo ascendente, né? Ele vai vir aqui formar um fundo ascendente. Depois, ele vai vir formar um topo ascendente, rompendo esse topo anterior. Nessa movimentação de preços aqui, ela caracteriza um pivô de alta que daria essa reversão de tendência, de uma tendência de baixa, formando topos e fundos descendentes, para uma tendência de alta, formando topos e fundos ascendentes. E é nesse contexto que entra o fundo duplo. Por quê? Porque você vem formando topos e fundos descendentes, você nivela o seu último fundo aqui
E depois você tem a possibilidade de formar aqui, rompendo essa linha, né, do nosso fundo duplo, você tem a probabilidade de formar aqui o seu padrão de reversão de tendência, o seu pivô de alta, que vai fazer com que a tendência no diário passe de tendência de baixa para tendência de alta. Uma vez revertida essa tendência, né, há uma maior probabilidade de que no gráfico semanal, a gente atingiu o nosso fundo ascendente. Então, se a gente realmente marcar ali, né, o nosso fundo duplo, esse aqui vai ser exatamente o nosso fundo ascendente semanal. Beleza? Então, vejam como a gente vai unindo as pontas e formando um raciocínio para saber o que a gente pode esperar do preço. E nessa movimentação de preço, o que é muito importante? Aí volta lá aquele S&R Flip, né, que é o nosso Support and Resistance Flip, que é o suporte e resistência que se alternam, o suporte que vira resistência. Nós já vimos aqui que quando o preço toca várias vezes aqui numa determinada região, ele valida essa região como uma região de suporte. E uma vez que o preço perde essa região e ele está abaixo dessa região, a região agora vai exercer um papel de resistência, fazendo com que o preço haja dificuldade para que o preço supere aquela região, tá? E isso tudo acontece porque a gente cria uma região aqui de venda em que os vendedores começam a atuar. Então, com pressão de venda, nós temos aqui uma possibilidade de recuo dos preços, tá? Então, essa linha aqui nos 60K vai ser exatamente a nossa linha aqui do fundo duplo. Olha só que coisa bonita. Então, superando essa linha, essa região aqui nos 60K, haverá uma grande probabilidade que nós encontramos o nosso fundo ascendente semanal. Então, o fato de termos segurado aqui no fundo aumenta consideravelmente, né, a probabilidade de nós começarmos nossa reversão de tendência balizados aqui pelo fundo duplo e a nossa cunha descendente. Olha só como as coisas vão se juntando, tá? E aqui uma estratégia que eu deixo, né, para quem realizou compras aqui, fazendo trade no 4 horas em sobrevenda, esperando um repique positivo para formar o fundo ascendente semanal, a ideia de estratégia aqui é, à medida que o preço for se desenvolvendo e voltar para próximo dessa região aqui do 60K, considere realizar lucros parciais aqui, porque a partir daqui nós podemos ter mais uma vez aqui a formação de um topo descendente e um fundo descendente, tá? Então, essas são as ideias principais aqui da nossa análise, tá? Uma possível formação de um fundo duplo para revertermos a tendência. Região mais importante, essa região aqui de 60 mil se torna uma região extremamente importante dentro dessa nossa análise, porque ela vai balizar tanto a formação, né, o rompimento aqui do fundo duplo, como também ela vai nos ajudar a ter um nível mais aparente para rompermos aqui a nossa cunha de baixa, a nossa cunha descendente, nossa cunha de alta, tá ok? Então, essas são as ideias mais importantes aí na nossa análise. Então, como prometido, né, vamos agora falar aqui como é que a gente faz para criar alarmes. Só um ponto aqui que eu lembrei, né? Eu tinha até comentado no meu grupo, né? Eu tinha até comentado aqui no meu grupo sobre essa questão aqui, né, de reversão de tendência, né? Então,
Olha só como é que é. Tinha feito aqui no dia 11 de novembro, né, ah, essa análise educativa aqui, falando sobre cunha descendente, né, e pontos de possível rompimento dessa cunha descendente. Então, aqui eu trago, né, a perspectiva de que de 60% a 80% é a região de maior probabilidade, e em geral, é um ponto para a gente ficar de olho a formação de um fundo duplo dentro da cunha, porque é um possível local onde a gente vai reverter a tendência para romper essa cunha positivamente. Então, até fala aqui, né, que a cunha, né, a figura de reversão, são figuras de reversão de tendência com uma probabilidade de rompimento para cima. Trago aqui dois pontos que tem que ficar de olho, 60% a 80%, e é bem comum a gente realizar um fundo duplo quando a gente vai, né, inverter a tendência aqui para romper a cunha positivamente, tá? E o pessoal tem me perguntado aí como é que faz, o A2, como é que faz para eu receber esse alerta do TradingView escrito aqui, ó, alvo 1? Como é que eu faço para fazer isso aí? É simples, tá? O que você vai fazer? Você vai escolher aqui uma determinada reta, vai colocar aqui, se esse for o seu alvo, você vai clicar em alerta, certo? E aí você vai colocar aqui, ó, cruzando acima. Aqui tem várias opções. Eu coloco essa daqui porque é a opção que quando toca naquela linha, ele já me dá o alerta. Ativo aqui as notificações, tá? As notificações têm que estar ativo. E aqui eu vou escrever qual é a mensagem que eu quero. Tá? Se eu quero aqui, nome do alerta, BTC USDT. E aí eu quero aqui embaixo que ele me mostre alvo 1, é só eu escrever aqui, alvo 1. Então, quando o preço cruzar essa linha aqui já está o sinal do alarme, quando o preço cruzar essa linha, vai chegar um alerta tanto no meu e-mail quanto no meu celular, escrito BTC USDT alvo 1. Tá ok? Então, espero que todo mundo tenha gostado. Vamos ficar aí de olho nesse possível padrão de reversão balizado pela nossa cunha descendente e de olho nesse 60K. Tá? Quem fez trade comprando na sobrevenda do 4 horas, acredito que seja muito salutar ali o camarada fazer algumas vendas parciais quando ele chegar aqui próximo dos 60K. Beleza? Tamo junto. Ativa o sininho. Sempre vou trazer mais análises para vocês, né? Análises educativas. Sempre vou trazer bônus. Então, o pessoal está sempre aprendendo aí com conteúdo gratuito, tá bom? Tamo junto, pessoal. A2.